A vitória esmagadora de Júlio César na Guerra Civil marcou seu retorno triunfal a Roma no ano 45 a.C., mas o poder absoluto que lhe foi concedido, junto aos títulos e honrarias sem precedentes, acendeu uma chama de ressentimento entre aqueles cuja influência havia sido eclipsada por suas reformas. Os que antes dominavam a política romana viram-se reduzidos a figuras secundárias, enquanto os apoiadores do ditador consolidavam seu controle. Essa tensão latente explodiria de forma trágica, no fatídico 15 de março de 44 a.C., às ides de março, César cairia vítima de uma conspiração meticulosamente orquestrada. Os motivos por trás do assassinato foram justificados pelos próprios conspiradores após o crime. Eles alegavam lutar pela restauração da República, acusando César de ambicionar o título de rei, uma afronta à tradição romana. Porém, o que realmente movia aqueles homens era o desejo de recuperar o poder que haviam perdido. Quanto à suposta ambição monárquica de César, a história é ambígua. Em público, ele rejeitou repetidas vezes a coroa oferecida por Marco Antônio, e seu prestígio já era tão grande que qualquer título adicional seria redundante. Seu culto quase divino entre as massas, aliás, resistiria até mesmo à campanha difamatória de seus inimigos, como os eventos seguintes provariam. O plano para eliminar César começou a ser traçado no início de 44 a.C., com um objetivo claro: agir antes que ele partisse para a guerra contra os partas, no Oriente. Cerca de 60 homens se uniram na sombra para executar o golpe. Entre eles, destacavam-se figuras-chave, cada uma com suas próprias razões para odiar o ditador. Marco Júnior Bruto, descendente do lendário Lúcio Júnior Bruto, o mesmo que expulsou os últimos reis de Roma e instituiu o consulado, era um jovem eloquente, tido como a maior promessa de sua geração. Durante a Guerra Civil, lutou ao lado de Pompeu, mas, após a derrota, rendeu-se a César, que o acolheu em seu círculo íntimo. Alguns rumores chegavam a sugerir que Bruto poderia ser filho ilegítimo do próprio ditador. Mesmo assim, ele se tornou um dos principais articuladores da conspiração. Gaio Cássio Longino, por sua vez, tinha um histórico de rebeldia. Na juventude, chegará a agredir o filho de Sula por este gabar-se da influência paterna. Servirá como questor sob Marco Crasso e, após a morte deste, salvar as tropas remanescentes de um desastre na Partia. Na Guerra Civil, também apoiara Pompeu, mas fora perdoado por César. Sua motivação para o crime era tão pessoal quanto política. Décimo Júnior Bruto Albino, um dos generais mais próximos de César, havia lutado ao seu lado na conquista da Gália e comandado sua frota. Durante o conflito, permaneceu leal ao ditador, que o incluiu em seu testamento como herdeiro secundário. Sua participação no complô, portanto, era ainda mais surpreendente. Marco Pórcio Catão, filho do famoso Catão, o jovem, acompanhará o pai no exílio após a vitória de César em Farsália. Mesmo após o perdão do ditador, o ódio pela figura de César nunca o abandonou. Públio Sérvio Casca, outro conspirador, havia sido um fervoroso apoiador de César, até que este se recusou a revogar o exílio de seu irmão. A traição, para ele, era uma questão de honra familiar. Inicialmente, os conspiradores cogitaram matar César no Campo de Marte, durante as eleições, quando ele estaria exposto na tribuna. A ideia era derrubá-lo de cima e acabá-lo com golpes no chão. Depois, pensaram em atacá-lo no teatro ou no caminho até lá. Mas quando souberam que o Senado se reuniria nas ides de março na Cúria de Pompeu, um local simbólico, erguido pelo antigo rival de César e decorado com sua estátua, não hesitaram: aquele seria o palco perfeito para o crime. Na manhã do dia 15, César hesitou. Um pressentimento fazia querer adiar a sessão do Senado, mas Décimo Bruto, temendo que a conspiração fosse descoberta, o convenceu a comparecer. Enquanto o ditador se preparava para sair, um informante correu até Calpurnia, sua esposa, com notícias vagas sobre um perigo iminente. Outro homem entregou a César uma carta detalhando o plano, mas o documento só seria encontrado mais tarde, ainda nas mãos do cadáver. Décimo, astutamente, manteve Marco Antônio, o braço direito de César, forte e leal, distraído em uma longa conversa, neutralizando qualquer chance de defesa. Quando César entrou na Cúria, os senadores se levantaram em sinal de respeito. Os conspiradores, porém, já estavam posicionados, alguns atrás de sua cadeira, outros à sua frente. Sob o pretexto de pedir clemência para o irmão exilado de Casca, eles se aproximaram. Ao ser recusado, Casca deu o sinal. "Por que demoram, companheiros?", gritou, desferindo o primeiro golpe. Errou o alvo, a garganta, e acertou o peito.
César, em um gesto de desespero, arrancou sua toga e tentou se defender, agarrando o braço de Casca. Casca, vilão! O que fazes? Clamou em latim, enquanto o agressor, em grego, pedia ajuda ao irmão. Irmão, socorre-me. Os senadores não envolvidos no complô, paralisados pelo terror, não ousaram reagir. César, cercado, via apenas lâminas se erguerem contra ele, mirando seu rosto, seus olhos. Cada conspirador queria seu quinhão de sangue, alguns até se feriram uns aos outros na frenesi dos golpes. Dizem que, ao ver Bruto entre os agressores, César teria murmurado, resignado, até tu, filho? Ou talvez, até tu, Bruto? Seu corpo jazeria aos pés da estátua de Pompeu, perfurado por 23 feridas. Após o crime, Bruto tentou justificar o ato, mas os senadores, em pânico, dispersaram-se, espalhando o caos por Roma. No dia seguinte, os conspiradores subiram ao fórum para discursar ao povo. O silêncio que os recebeu foi ensurdecedor, nenhuma vaia, nenhum aplauso. A multidão, em luto, demonstrava claramente onde estava sua lealdade. A revelação do testamento de César só intensificaria a revolta. Ele deixará 300 sestércios a cada cidadão romano e doará seus jardins além do Tibre para uso público. Ao verem o corpo ensanguentado do ditador sendo carregado pelo fórum, a multidão perdeu a razão. Ergueram bancadas e mesas em uma pira improvisada, atearam fogo e cremaram o cadáver ali mesmo. Em seguida, armados com tochas, saíram à caça dos assassinos, incendiando suas casas e prometendo linchá-los. Mas os conspiradores já haviam desaparecido, protegidos por aliados poderosos. Roma mergulharia, então, em uma nova era de violência e o nome de César, longe de ser apagado, tornaria-se uma lenda imortal. Mas a vingança dos deuses ou da história não poupou os assassinos de César. Quase nenhum deles escaparia com vida por mais de 3 anos, como se o destino estivesse marcado com um selo de traição. Marco Júnior Bruto, o Anobrem Bruto, cujo nome seria para sempre sinônimo de perfídia, viu seu exército esmagado nas planícies de Filipos pelas legiões de Otaviano e Marco Antônio. Derrotado, sem saída, escolheu a morte pelas próprias mãos, o mesmo fim que havia condenado em César. Seu corpo foi cremado, mas sua cabeça, cortada e enviada a Roma, chegou às mãos de Sérvia, sua mãe. Marco Antônio, em um gesto de crueldade calculada, entregou-lhe o macabro troféu envolto em seu próprio manto, como se quisesse que ela carregasse não só a dor, mas a vergonha do filho. O navio que transportava os restos de Bruto, no entanto, naufragou, como se até o mar recusasse abrigar seus despojos. Gaio Cássio Longino, o cérebro da conspiração, não teve sorte melhor. Após a derrota em Filipos, ordenou a um escravo que o matasse com aquele mesmo punhal curto, afiado, o mesmo que havia cravado no peito de César. Uma ironia sangrenta, a arma que deveria libertar a Roma agora selava seu próprio fim. Décimo Júnior Bruto, outro dos sicários, tentou escapar do destino lutando contra Antônio na Gália, mas caiu prisioneiro de um chefe bárbaro, que o executou e enviou sua cabeça de presente a Marco Antônio, mais um troféu para a galeria de traidores. Marco Pórcio Catão, o último dos grandes republicanos, preferiu a morte à rendição. Ao ver suas tropas recuarem em Filipos, lançou-se contra as linhas inimigas, buscando uma morte honrosa. Com ele, extinguia-se o ilustre nome dos Catões, símbolo de uma Roma que já não existia. Públio Sérvio Vátia Casca, um dos primeiros a golpear César, comandou a frota de Bruto após Filipos, mas, ao lado do irmão Gaio, também escolheu o suicídio, mais um nome apagado pela espada que empunhara contra o ditador. E César? Morreu aos 56 anos, mas não como um homem comum. Foi elevado à condição de Deus, não por decreto, mas pela força do mito que ele mesmo havia tecido. Quando Otaviano, seu herdeiro, organizou os jogos em sua honra, uma cometa rasgou os céus por 7 noites seguidas, brilhando como um presságio divino. O povo não teve dúvidas, era a alma de César, ascendendo ao Olimpo. O local de seu assassinato, a Cúria de Pompeu, foi selado para sempre, suas portas muradas, como se o próprio edifício devesse guardar o segredo do sangue derramado. E os idos de março? Tornaram-se um dia maldito, riscado dos calendários oficiais. Nunca mais o Senado se reuniria nessa data, como se o próprio tempo temesse repetir a sombra da traição. A história, afinal, não perdoa os que matam deuses.